Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Amanhã é dia de Atlético, amanhã é dia de jogo decisivo pela Copa do Brasil. Eu gosto da teoria que é o maior jogo da temporada, né? Se a gente for levar em consideração que é um jogo que pode colocar a gente entre os 8 melhores da Copa do Brasil novamente, mesmo nessa situação toda, não deixa de ser um jogo relevante, mas eu acho que é muito claro que é um jogo que o Atlético ele entra como franco-atirador. O que acontecer contra o São Paulo, óbvio que influencia a questão de receita, óbvio que influencia a questão de calendário de temporada, óbvio que bota o Atlético numa posição de protagonismo no futebol brasileiro e acha que vai fazer muito bem para a autoestima do clube, mas todo mundo sabe que, apesar de ter ficado muito difícil o acesso, é natural que a prioridade ainda seja a segunda divisão, que a prioridade ainda seja tentativa de um milagre na Série B para ver se o Atlético tá na Série A do ano que vem, até pelo fato da gente estar comentando constantemente como o clube depende desse acesso para se manter saudável financeiramente. Mas enfim, temos que jogar. A tendência é sim o time titular. A tendência nesse momento, o Odair naturalmente ainda vai bater o martelo em relação à escalação, mas a gente deve ter algo bem próximo do que entrou em campo contra a equipe do Paysandu. E eu acho que a gente tem que ir por um caminho nesse jogo, que ele pode ser um caminho inconsequente. Ele pode ser um caminho irresponsável. Ele pode ser um caminho que para a maioria faz pouco sentido. Porque eu acho que para a maioria, o que vai ser esse jogo? Até pelas características do São Paulo do Crespo. O jogo vai ser um jogo que o São Paulo vai ter a bola, vai ter o controle, tem mais qualidade, tem um meio-campo que se sente muito confortável comandando as ações do jogo. E o Atlético jogando em transição. Eu acho que é um jogo possível. Se a gente for levar em consideração, quando você tem Viveiros, quando você tem Mendonça, quando você tem Cauã, quando você tem Léo Derek, você tem vários pontos de transição para acertar um contra-ataque e a partir desse contra-ataque você desenvolver ali um jogo objetivo, um jogo vertical, um jogo agressivo, um jogo agudo. Mas eu acho que jogar futebol é pensar também em neutralizar a qualidade dos seus adversários. Eu tô tentando encontrar as palavras certas, mas eu acho que é muito por esse caminho. Como o Atlético pode neutralizar taticamente o time do São Paulo? Estrategicamente o time do São Paulo. Primeiro a gente tem que entender o time do São Paulo. Que é exatamente esse time que cada vez tem mais posse, que cada vez troca mais passes, que cada vez tenta construir mais de trás desde a chegada do Crespo. E já são 5 vitórias nesse modelo que vem se provando muito eficiente. Mas eu acho que o jogo no Morumbi deu um recado que a partir do momento que o Atlético teve jogadores de mais associação no time titular, teve peças ali que faziam com que o Atlético tivesse a bola. Tirar essa bola de domínio do São Paulo, trazer essa bola para o domínio do Atlético, por que não? É a pergunta que eu faço para vocês. Por que não? Acho uma estratégia condizente, acho uma estratégia possível. Obviamente, se a gente optar pela escalação certa. Obviamente, se a gente começar o jogo com alguns dos nossos principais jogadores para que esse modelo seja possível. Então, assim, eu, por exemplo, começaria com o Benavides de terceiro zagueiro. Acho que é um cara que qualifica a saída de bola, junto com o Belez e com o Léo, muito melhor do que você ter o Abraão. Você vai ter 3 pontos ali de capacidade de aceleração para fazer essa saída de bola a mais limpa e a mais consciente possível. Benavides, no próprio jogo contra o São Paulo, onde ele dá uma assistência, ele se mostra um jogador com muita qualidade técnica para contribuir com esse processo de construção do Atlético. E em alguns momentos, fazer ultrapassagens, e eu acho que seria muito interessante você tentar sobrecarregar o ala esquerdo do São Paulo com alguma ultrapassagem do Benavides e tendo o Cauã, né? Ou seja, você teria Cauã, Benavides e quem sabe até o Mendonça ali pela direita, ou o Dudu. Então pode ser uma arma secreta muito interessante esse Benavides fazendo um movimento que o Esquivel já fez muitas vezes. Esse Benavides fazendo um movimento que o Esquivel já se sentiu muito confortável nesse processo de ultrapassagem. Então você pode ter essa possibilidade. Aí você pode ter a possibilidade no meio campo. Infelizmente o João tá com a seleção brasileira.
Mas assim, Riquelme e Filipinho, acho que tiveram um comportamento melhor com bola contra a equipe do Paysandu. E, cara, pra mim, assim, perdão ao Mendonça, mas eu barraria esse cara que é considerado um título absoluto do Atlético. Ou botaria ele na ala esquerda, mas como eu não vejo ele correspondendo na ala esquerda no sentido de recomposição, pra mim teria que ser o Mendonça de fora. Porque eu acho que é uma estratégia pior a gente optar pela transição. Então eu prefiro ter Dudu e ter Zapelli, que aí sim são os pontos fora da curva no sentido de fazer o time ficar com a bola, fazer o time associar, fazer o time se conectar. Pra aí você ter a velocidade do Léo Dérico pelo um lado, a velocidade do Cauã pelo outro pra atacar espaço e a possibilidade de fazer essa bola chegar no Viveiros. Mas que esse jogo ele seja melhor coordenado, ele seja melhor direcionado, ele seja melhor comandado com o Atlético com a bola nos pés a partir de Dudu e Zapelli. Você tirando a bola do time do São Paulo, você vai botar o São Paulo numa condição que ele ainda não teve nesse processo com o Crespo. E pelo perfil dos jogadores, o sentimento que eu tenho é que esse São Paulo ficaria muitíssimo desconfortável. Pelo perfil dos jogadores, eu sinto que esse São Paulo ficaria, assim, incapaz de proporcionar qualquer coisa. Incapaz de gerar qualquer situação. Não é um time que lida tão bem sendo reativo, diferente, por exemplo, do time do Zubeldia. Então, pra mim, ter a bola seria o grande ponto fora da curva desse jogo. E falo mais, assim. Se o Esquivel tivesse condição, eu entraria com o Esquivel. Olha que eu gosto do Léo Dérico, mas acho que o Esquivel valoriza mais essa cadência, valoriza mais essa posse, empurra o São Paulo mais pra trás. Sabe? Esquivel é o que eu sempre falo pra vocês. Esquivel é um camisa 10 jogando na lateral esquerda. Esquivel é um camisa 10 fazendo uma função ali pelo lado, mas com muita capacidade criativa e muita capacidade de retenção de bola. O Atlético tem jogadores muito técnicos. A fase é ruim, mas o Atlético tem jogadores que valorizam essa posse. Eu acho que assim, o recado que a gente deu no Morumbi é muito claro. O gol que a gente faz no Morumbi, passando por Mendonça, passando por Patrick, passando por João, passando por Cauã, passando por Benavides, sei lá, passando por Zapelli até a finalização do Viveiros, é um golaço de uma construção que deixa claro o seguinte: esse time, ele não precisa só jogar em transição. Esse time não precisa só dar bola para o adversário. A gente já perdeu, velho, o primeiro jogo. A gente já perdeu o primeiro jogo. Agora é entrar em campo e tentar reverter a situação. Pode ser muito frutífero para o Atlético. Pode render muitos frutos para o Atlético dar uma resposta nesse sentido de classificar contra o São Paulo. Pode ser um momento ali para se encher de moral para a sequência da temporada. Vamos pelo menos tentar. Acho que é difícil? Acho que é difícil. Mas acho que a gente deveria pelo menos tentar e mais do que isso, ter coragem para tentar. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis.